E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes, relevantes, que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E como sempre, antes de começar, eu queria te pedir aquele like, também pedir desculpa que eu não consegui postar vídeo ontem, eu tava sem internet, cara. Inclusive, eu continuo sem internet lá no escritório, então eu trouxe as minhas coisas tudo aqui pra casa pra fazer um videozinho pra vocês. Então, sério, esmaga esse like aqui, vamos falar de bastante coisa, vamos falar da reunião da FONC que aconteceu aí ao longo do último dia, né, e os impactos dela nas criptomoedas, que é a reunião do Banco Central americano que decidiu manter a taxa de juros, mas divulgou aí várias coisas importantíssimas. Vamos falar também sobre as saídas líquidas dos ETFs de Bitcoin antes dessa reunião, certo? Além do mais, teve uma corretora muito famosa que vazou dados de usuários e isso é gravíssimo. A MetaMask, a maior carteira, né, de criptomoedas, vai anunciar, na verdade anunciou que está integrando o suporte para conseguir fazer staking de Ethereum, independente da quantidade que você tem, é possível fazer. E por último, vai começar, na verdade, hoje, né, vai sair a nova criptomoeda de inteligência artificial, que é a junção das três maiores, a GIX, FET e Ocean. Vamos falar de tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, então não esquece daquele like, né, se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, acho que eu até coloquei o banner errado, mas muito bem, pessoal. Bitcoin nesse exato momento 69.200 dólares, uma alta de 3%, levando as demais criptomoedas juntas, né? Ethereum também está subindo quase 3%, eles estão subindo meio que o mesmo, né? 3.500 dólares. Solana, ADA, AVAX, Polkadot, Nier, Tom, HBAR, XMR, FIO, praticamente todas as criptomoedas, a Notcoin, né, na moedinha mais nova aí que tem ligação com o Telegram, subindo pra caramba, Memecoin subindo, e isso por conta não só do discurso do Powell, mas também por conta do CPI dos Estados Unidos, que é o índice de preço do consumidor americano que veio abaixo das expectativas, mostrando que todo aquele esforço de baixar a taxa de juros está tendo efeito. Já é o segundo mês consecutivo que a gente tem melhoras aí nesse indicador. Vale falar que mais tarde, hoje às 9 horas da manhã, vai ser divulgado o IPP, que é outro indicador de inflação também muito poderoso e que, se ele vier abaixo, né, da projeção, significa que o mercado está muito bom. Pois bem, o Banco Central americano decidiu manter a taxa de juros operando aí entre 5,25% e 5,5% ao ano. Porém, a grande questão é a expectativa dos investidores com relação aos próximos meses, porque que não haveria mudança já era praticamente certo. E agora, né, basta a gente saber quando que vai ter essa mudança, quando que vai ter corte na taxa de juros. A maior parte das pessoas, 58% dos investidores, acreditam que esse corte ele vai começar a acontecer lá em setembro, na reunião do dia 18/9, e a gente vai ver um segundo corte já em dezembro. Então, essa alta do mercado, essa euforia é justamente uma precificação, quase que uma confirmação de que a gente vai ter dois cortes. E vale falar também que o Banco Central americano divulgou, junto, né, a essa coletiva, um documento que mostra, né, as suas projeções não só do PCE, que é o índice de inflação que eles quase que mais olham, mas também da sua perspectiva aí para os cortes na taxa de juros. A gente vê que por mais que tenha bastante gente lá do Banco Central que aguarda, né, que tenhamos apenas um corte, ou seja, que a taxa de juros se mantenha ou conforme está, ou entre 5% e 5,25%. A gente também tem uma parcela considerável que já está aguardando aqui dois cortes na taxa de juros, porém a maior parte dos dirigentes do Banco Central não esperam isso. E vale falar também que, caso a inflação demonstre melhoras, é bem provável que aconteça um corte mesmo sem eles esperarem, né? Porque se os indicadores econômicos indicar que pode estar realizando corte, isso é muito bom para a economia. Certamente eles vão estar fazendo isso, o que vai ser excelente para o mercado. Qual que é o problema nesse exato momento? O mercado de trabalho, tá? O mercado de trabalho dos Estados Unidos segue bastante aquecido, que foi um ponto que o Powell comentou bastante. Ele bateu bastante nessa tecla ao longo da reunião. Então, se os indicadores de mercado de trabalho permanecerem muito fortes, igual aconteceu com o payroll na semana passada, que veio bem alto, né? O payroll ele veio aqui bem acima da expectativa, mostrando que tem muita gente empregada tanto no setor não agrícola quanto no setor privado. Além do mais, a gente teve um ganho médio por hora trabalhada, né? Então as pessoas estão ganhando mais.
Isso mostra para a gente que são indícios, né, de que a economia ainda está muito aquecida e que a taxa de juros ainda pode ser mantida por mais alta por mais tempo. Que é provavelmente o que o Banco Central tenta fazer. Ele tenta ser o mais conservador possível para não ter mais impactos. A gente viu muita saída de dinheiro dos ETFs de Bitcoin aí nas últimas 48 horas, né? Atingindo aí a ordem de 200 milhões de dólares antes dessa reunião do FONC. E o motivo, claro, né? Provavelmente é essa indecisão. Agora que a reunião aconteceu, a gente já viu um pouco mais de otimismo no mercado, mas até então a gente viu bastante volatilidade. E certamente esse foi o motivo pelo qual a gente viu saídas líquidas na ordem de 200 milhões de dólares no dia 11 de junho, que foi a maior saída em um único dia desde o 1º de maio, que a gente viu quase 564 milhões de saídas. Obviamente, quem teve a maior quantidade foi a Grayscale, a GBTC, com 121 milhões de dólares. Depois veio a ARK Invest, né, da 21 Shares, com 56 milhões no mesmo dia. Igual eu falei, né? Os investidores eles estão preferindo ter cautela antes da FONC, que agora a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mas o CPI certamente é um fator decisivo aí na questão dos investidores, né? E essa indecisão fez com que as pessoas saíssem, porque eles queriam ser um pouco mais conservadores e diminuir a exposição do que esperar no CPI e ter aí exposição à volatilidade. E claro, essa perspectiva de corte na taxa de juros. Quanto mais cortes a gente tiver na taxa de juros, melhor é para o mercado. Historicamente, as taxas de juros baixas tornam os ativos de risco, como ações, criptoativos, mais atraentes para os investidores. A OKEx, cara, a segunda maior corretora do mundo, na verdade, a OKEx vazou dados dos seus clientes, tá? E ela sofreu um ataque, ela confirmou esse ataque nessa última quarta-feira, dia 12, e segundo ela, alguém falsificou documentos judiciais para estar obtendo essas informações utilizando inteligência artificial. Antes de mais nada, eu sou cliente da OKEx, meu Deus do céu, meus documentos foram vazados. Cara, isso foi numa central chinesa, tá? Isso foi na OKEx chinesa. Então não, se você é brasileiro, os documentos não foram vazados, até mesmo porque agora a OKEx ela tem uma base aqui no Brasil, tá? Então, por conta disso, ela opera de forma independente aqui dentro. Mas esse ocorrido já está sendo identificado pelas autoridades. A corretora disse que já está tomando novas medidas de segurança e que serve de alerta também para que o mesmo pode acontecer com qualquer corretora. Se acontecer uma, certamente os invasores vão tentar fazer com demais corretoras. Esse ataque ele pode ter relação com um outro caso do investidor que chegou a perder 10 milhões de reais na semana passada e que, segundo essa vítima, os hackers geraram um vídeo com inteligência artificial para fazer a verificação ali e tá acessando a conta. Mas quem teve aí os seus dados vazados nesse ataque mais recente, a corretora já entrou em contato, fez uma negociação e disse que as vítimas estão satisfeitas com a resolução, ou seja, mesmo não tendo perdas financeiras segundo a corretora deve ter fechado um acordo e reembolsado elas de alguma forma. E não sabe muito bem como que essa falsificação aconteceu, apenas que foram documentos judiciais aí para obter dados dos clientes. Então o hacker ele mandou aí esses documentos com o pedido da informação e a corretora forneceu as informações. Não foi culpa dos clientes, tá? E de qualquer forma, a OKEx destaca que não houve mais casos de conta de usuários sendo roubadas ou informações vazadas. Então, a partir dessa declaração, pode-se assumir que houve perdas no valor também desse ataque, justamente porque ela afirmou que não teve mais contas sendo roubadas além daquelas divulgadas em que eles entraram em contatos. E ainda assim, igual eu falei, né, a culpa não foi das vítimas, mas é recomendado que, independente da corretora, tá? Mesmo se você não é cliente da OKEx, cara, usa a autenticação em 2 fatores via Google Authenticator. O SMS muita gente prefere por comodidade, mas tem vários golpes aí de SIM swap, né, troca de chip, e provavelmente com base nesses documentos aqui que foram divulgados, mais a questão aí do SIM swap, né, às vezes divulga o número de telefone da pessoa com essa divulgação de dados, você consegue estar tendo acesso à conta dela fazendo esse golpe. A MetaMask, que é a carteira mais utilizada no mundo, adicionou o staking de Ethereum em pool, mas excluiu os Estados Unidos e a União Europeia por questões regulatórias.
Então agora ela está permitindo com que vários usuários já façam stake, independente da quantia de Ether que tem disponível. A gente sabe que para fazer stake de forma nativa você precisa de ter pelo menos 32 Ethers, que é realmente um valor muito grande, né? 99% dos detentores não chegam a ter 32 Ethers. Mas esse staking agrupado tem sido uma solução muito legal. A gente está vendo várias propostas como a própria Lido e a Coinbase que estão ali fazendo esse staking agrupado, né? Pegando aquele tanto de Ether, juntando dentro de uma única pool de staking e no final das contas dividindo a recompensa de forma proporcional. E a MetaMask vai fazer o mesmo, vai garantir aí com que os usuários consigam estar validando a rede e recebendo a recompensa de forma proporcional. A princípio esse serviço foi disponível só para um pequeno grupo de usuários que não especificou de qual região que é, se eles são aleatórios ou não, mas certamente eles não são dos Estados Unidos e nem do Reino Unido, que são regiões aí que estão mais rígidas com relação às regras de criptomoedas. Então, consequentemente, os usuários lá não vão poder estar utilizando desse serviço. E para fechar e para a gente ir para análise, deixa eu ver por que isso aqui deu uma travada. 3 tokens de inteligência artificial, os 3 maiores e mais famosos, FET, AGIX e Ocean, vão virar ASI. Então, a gente tem a data confirmada, né? Essa notícia ela é até um pouquinho mais antiga, por assim dizer, mas é porque essa fusão está acontecendo agora e caso você tenha algum desses tokens na carteira, eu vou te falar o que você tem que fazer. Então, a Singularity Net, que é a empresa da AGIX, lançou o Artificial Superintelligence Aliança, que é a aliança de superinteligência artificial, onde vai juntar o FET, o AGIX e o Ocean, que são as 3 maiores criptomoedas em uma só. E aí cada uma dos fundamentos vai estar sendo direcionado para o ASI. Então essa fusão ela já estava para acontecer há mais tempo, mas ela começou no dia 11 de junho e vai estar terminando hoje, no dia 13 de junho, que é quando todos os detentores vão conseguir trocar. Então essa troca vai acontecer através da blockchain. Caso você tenha uma corretora, a corretora quando listar o ASI vai estar fazendo isso de forma automática. E dependendo, né, de qual token que você tiver, você vai receber uma quantidade proporcional de ASI. Mas muita gente, né, já está começando a ficar preocupada. Poxa, se eu tenho um AGIX eu vou receber 0,43 ASI, significa que eu vou perder dinheiro? Não, isso é só uma questão de paridade, certo? Provavelmente a ASI vai sair no mesmo preço que a FET está hoje. Então, se você tem uma FET na carteira, você vai ter uma ASI. Só que a AGIX e a Ocean são um pouco mais caras que a FET. Então, para você não ter essa disparidade, né? Então, a AGIX vai valer 0,43 ASI e a Ocean vai valer 0,4332 ASI. Eu acho que eu até falei errado, né? A FET eu acho que ela vale mais, por isso que essas aqui vão conseguir comprar menos, né? A AGIX e a Ocean valem menos que a FET, que vai valer igual a ASI. Mas se você tem R$100 de AGIX, você vai ter R$100 de ASI. Se você tem R$100 de Ocean, você vai ter R$100 aí de ASI. Não tem problema nenhum com relação a isso. Então, as pessoas que têm FET já podem estar usando contratos inteligentes para adquirir o ASI, né? Fazer uma migração de tokens. E no mais, a plataforma descentralizada da Singularity Net vai permitir também que você faça a troca desses tokens, tanto Ocean quanto AGIX. Não foi ainda divulgado, né? Isso vai ser divulgado hoje, dia 13, que é quando essa troca vai poder acontecer. Mas, se tiver mais detalhes, se for o caso, eu trago para vocês no vídeo de amanhã. E vamos passar aqui rapidinho no Bitcoin, na análise do Bitcoin, o que está acontecendo. A gente está tendo um dia de bastante volatilidade, né? A gente que teve uma alta muito forte próximo às 9 horas da manhã, com a divulgação do CPI, e depois das falas do Powell a gente chegou a ter uma queda com a divulgação daqueles documentos que mostram aí que o mercado americano está um pouquinho mais pessimista do que as pessoas acreditavam. Mas ainda assim continua, a meu ver, sendo um cenário de alta, tá? O que não pode acontecer agora? A gente não pode perder essa mínima dos 66k, que já era um ponto antigo de suporte que eu vinha comentando há bastante tempo, né? Um ponto que o mercado respeitou aqui várias vezes. E é justamente as mínimas aí do gráfico semanal. Então, se a gente perder essa região aqui de mínimas dos 66, isso seria péssimo, tá? Principalmente se a gente tiver fechamentos. Isso confirmaria que a gente vai continuar uma correção no semanal,
mas uma correção que vai acontecer mesmo no meio de toda essa euforia, de todo esse otimismo. Mas ainda assim, né, a gente subiu bastante, eu acredito que a maior probabilidade seja que a gente faça um fundo ascendente e por isso eu vou buscar compras, acumulações nessa região verde, tá? Caso a gente abaixe dessa região verde e principalmente do 618, de 62 mil dólares, isso seria uma bandeira vermelha para mim e a maior probabilidade é que a gente continue um movimento de alta mais forte. Mas até então, galera, sinceramente, o mercado está muito otimismo, a Bolsa de Valores americana está nas máximas históricas, né? O S&P 500 está aqui brincando na região de máximas históricas. Então, se a gente vê o mercado tradicional continuar, de certa forma, otimista e puxando as criptomoedas, eu acho que a probabilidade maior, eu diria que é uma continuação desse movimento de alta. Certamente a gente tem mais dados macroeconômicos para estarem saindo ao longo dessa semana, em especial hoje, o IPP, que vão estar resultando numa precificação aí do mercado, juntamente com as falas do Powell que foram comentadas aí ontem. Então, esperem sim volatilidade para o resto da semana. Tome muito cuidado com os investimentos, principalmente na operação intraday, que você pode sim ser surpreendido pela volatilidade. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!